Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Richard. Nesse momento nós vamos iniciar aí mais uma videoaula no projeto RH, beleza? Bem, hoje nós falaremos do capítulo de número 7. Esse capítulo fala sobre descontos salariais e também sobre as contribuições. Vamos lá comigo então? Bem, na aula anterior nós falamos sobre salário, remunerações e também adicionais. E nós vimos os tipos de salários existentes aí, né? Começando com o salário mínimo, que é aquele necessário segundo a própria Constituição, porque ele está em Constituição, tá? Onde diz que esse salário ele é um benefício garantido aí a todo trabalhador para a manutenção aí das suas necessidades e também para atender as necessidades da sua família. Nós vimos outros tipos de salários, vimos também como se dá o pagamento, tem até um prazo para isso também, né? Que não deve ultrapassar o 5º dia útil após a prestação de serviço. Falamos sobre insalubridades e periculosidades, explicamos que existe um percentual, né, sobre a sua remuneração aí, um adicional, um extra, pelo fato do tipo de trabalho realizado. Não só isso, como nós também falamos sobre trabalhos noturnos e também a questão da hora extra, que no máximo pode ser feita aí 2 horas diárias de hora extra. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre faltas e atrasos, adiantamentos e salários, vale transporte, o INSS e também o FGTS. Bem, você sabe me dizer aí por que os descontos são feitos sobre o salário bruto? Pode imaginar isso? Qual o grande motivo? Bem, na realidade, aqueles descontos que são feitos mensalmente sobre o nosso salário bruto, ele é destinado a pagamento de impostos, pagamento de tributos, tá? Que todo o trabalhador ele está destinado aí a esses pagamentos. Mas com qual vantagem nós temos disso ao pagar esses tributos? Bem, entre as vantagens aí nós temos garantido aí alguns direitos quando nós pagamos nossos tributos, como, por exemplo, ajuda em caso de doenças, em caso de aposentadorias, auxílios, pensões e outras coisas mais. Tá? Por isso que todo trabalhador ele tem que contribuir aí para a Previdência. Bem, faltas e atrasos. Bem, pessoal, com a questão de faltas e atrasos, nós sabemos que existem faltas justificáveis e existem faltas que não se justificam. Quando essas faltas não se justificam, você pode ter prejuízos salariais aí, tá? Agora, existem faltas justificáveis, da qual você, como colaborador, como funcionário, não terá nenhum prejuízo na hora de receber aí o seu salário. Vamos ver, então, quais são os motivos que justificariam a falta? Tá aí, um dos motivos que justifica a falta, o luto, né? O luto justifica aí a falta do trabalhador, tá? Também nascimento de filhos, como por exemplo aí na questão de pais e mães. Bem, porém, se justifica a falta, justifica por quantos dias? Você saberia me dizer? Bem, o luto justifica-se por 2 dias consecutivos, beleza? Então, você tem 2 dias consecutivos aí. Acho realmente, da minha parte, muito, mas muito pouco mesmo, né? 2 dias para quem está enlutado. De repente a pessoa leva aí, não é 2 dias, não é uma semana, leva até, digamos, 1 mês aí enlutado, né? Na realidade, o sentimento da perda é muito forte e vai ficar para o resto da vida. Eu acho que quem fez uma matéria dessa aí, colocou 2 dias,
eu creio que esse aí não deve ter pai, não deve ter mãe para ter votado aí uma matéria dessa e ser aprovado deste modo, né? Eu acho que no mínimo aí, o que seria viável aí é uma semana, né? No mínimo, para não dizer um pouco mais, tá? No mínimo uma semana ou 15 dias aí, porque é algo que é um sentimento muito forte, a pessoa não vai, colocamos assim, vai ter estrutura muito boa aí para lidar com a situação logo de cara, assim, 2 dias depois, né? Voltando ao serviço, às suas atividades. É claro que também não poderá ficar o resto da vida aí enlutado, né? Nascimento de filhos, no caso, se for o pai tem aí até 5 dias consecutivos, tá? Concedido pela empresa, assim que nascido o seu bebê. Bem, também temos a questão do casamento. O casamento aí, você tem aí como justificativa na CLT de até 3 dias consecutivos. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma norma técnica estipulada dentro da CLT, mas isso pode até ter uma variação disso aí, dependendo o tipo de regimento, tá? Regimentos próprios, outras áreas das quais as pessoas fazem parte, trabalham, como por exemplo, outras categorias, também aquilo que foi estipulado em convenções coletivas de trabalho, o que foi colocado pelos sindicatos, juntamente aí com as empresas representantes. Então, pode ter uma variação aí. Mas a base é isso aqui, 3 dias, tá? Para casamento. Bem, outra coisa também para a mulher, né? Tem também aí a questão da licença maternidade e para os homens tem a questão da licença paternidade. A licença paternidade, eu inclusive coloquei aqui informando para vocês no slide anterior que tem uma licença aí de 5 dias de afastamento da empresa para ficar com o seu bebê ali, após o seu nascimento, né, o nascimento do bebê. E para as mamães, aí são de 120 dias, ou seja, 4 meses. Isso na Constituição e pela CLT, tá? Porém, existem algumas empresas, como eu anteriormente havia informado para vocês, que acaba acrescentando mais dias aí, tá? Como, por exemplo, órgãos públicos ou aquelas empresas que participam de um programa chamado Empresa Cidadã. Essas empresas concedem muito mais tempo, não só para a mãe, como também para o pai estar ali com o seu bebê. Por exemplo, na Constituição, para a mulher, 120 dias, que é o mesmo que 4 meses de licença. Mas, em alguns órgãos públicos e empresas cidadãs, essa ampliação chega a 2 meses a mais, ou seja, chega a 180 dias. Para o homem, que é de 5 dias pela Constituição, nesses órgãos públicos e empresa cidadã, chega a 20 dias. Beleza? Bem, e a questão do aborto, né? E a questão da doação de sangue? Bem, o aborto, pessoal, se não criminoso, você terá aí 2 semanas, né? Você, mulher, naturalmente, né? Terá aí 2 semanas, até porque é necessário essas 2 semanas para a recuperação. O aborto não criminoso é quando, de repente, você desejou, como um exemplo, tá? Desejou muito ter esse bebê, né? Essa criança, de repente comprou até enxoval e fez vários planos e, infelizmente, aconteceu que não veio essa criança, né? Ela, infelizmente, teve um aborto, por exemplo, aí, tá? Da parte da mãe. Então, nesse caso aí, aquela recuperação, a dor da perda, também, muitas vezes, os procedimentos médicos requerem um pouco mais de cuidado e, por isso, chega aí a 2 semanas. Já a doação de sangue, pessoal, ao doar o sangue, que é algo também que faz parte da nossa, né, cidadania e também humanidade, lembrando que muitas pessoas estão aí precisando, né, desse sanguezinho aí para poder continuar em vida.
Imagina alguém já acidentado aí, né? De repente precisa de uma transfusão de sangue e não tem uma bolsa de sangue ali. Ele vai morrer. Bem, nesse caso aí, se você for doar o sangue, você tem um dia aí liberado pela empresa, beleza? E aí, naturalmente, você deverá comunicar com a empresa sobre a sua doação de sangue. É um dia a cada 12 meses. Então, se você, por exemplo, é um doador frequente, que doa aí que seja de 3 ou de 4 em 4 meses, isso não significa que você terá aí toda vez que for doar um dia liberado pela empresa, tá? Só terá um único dia no ano. Outra coisa também que justifica a falta aí é quando você também pratica o patriotismo, né? No sentido de também ir ali se alistar, tirar o seu título de eleitor para votação, tá? Então, você também tem aí até 2 dias consecutivos para fazer isso aí. É claro, né, pessoal? Tudo tem que ter uma coerência. Como, por exemplo, eu aqui na minha cidade, digamos, você na sua cidade tem aí facilidade de poder ir até os órgãos competentes, né, que faz o alistamento ali, para o seu título ali, fazer esse título em poucas horas e voltar para o trabalho, ou que seja, no outro dia. Só que esses 2 dias consecutivos é porque leva em consideração pessoas que de repente moram em lugares onde não existe um cartório, por exemplo, eleitoral, tá? Onde ele deveria deslocar-se para a cidade mais próxima, e de repente isso aí leva horas para chegar nessa cidade, para retornar a mesma coisa. Então, é nesses casos aí que nós vemos até 2 dias consecutivos. E também, outra justificativa que nós temos também aí, tá? Que não haverá desconto nenhum, é quando você está no serviço militar, beleza? Então, principalmente os jovens, né? Aqui no nosso país, principalmente é obrigatório para os homens. Então, quando você está em serviço militar aí obrigatório, você está justificado aí dentro da empresa pelo período em que você estiver servindo aí, né? Volto a dizer, né? A questão do patriotismo muito necessário a todos nós. Também, outra falta justificável também é quando você está realizando exames, provas de forma comprovada, tá bom? Inclusive coloquei aí a tela Enem, porque acontece muitas pessoas querendo prestar vestibulares, entrar em faculdades, universidades, né? E vai prestar esse exame. E ficam com medo muitas vezes, como é que eu vou fazer seu trabalho no dia? É simplesmente você solicitar, por exemplo, o próprio Enem, quando você está ali solicitando a realização dessas provas, você solicita também, juntamente com a realização dessas provas aí, um comprovante, um atestado ali de que você realmente esteve ali naquele dia, né, realizando o exame, as atividades ali. E entrega naturalmente à empresa. Também, outra falta justificável é quando nós estamos doentes, né? Infelizmente, isso acontece. Ninguém é de ferro e às vezes a gente é pego de surpresa, né? E adoecemos mesmo. Então, quando estamos doentes, também você está justificado. Mas é claro, justificado somente através aí de comprovação, como nesse caso aí, os atestados médicos. Você irá apresentar à empresa suas justificativas através desse atestado. Lembrando, pessoal, que se passar aí dos 15 dias aí, digamos, da sua enfermidade, e que você ainda não melhorou, você deverá recorrer aí ao INSS, ok? Para que possa passar por perícia médica e outras coisas mais. Mas, porém, os 15 primeiros dias, a responsabilidade aí fica pela empregadora, tá? Até de pagamento sem desconto nenhum.
Agora, olha o tamanho do nariz do Pinóquio, né? Quem lembra? O que acontece? Nós vamos falar aqui o momento em que se desconta. Quando se desconta do empregado? Se desconta quando há falta injustificáveis, né? Quando há falta injustificáveis, haverá naturalmente aí descontos como forma de punição. E como é calculado esses descontos? Bem, temos que analisar que há meses que são de 28 dias, meses que são de 29, de 30 e até de 31 dias. Como se calcula esses descontos? Esses descontos, todas as vezes que tiver meses assim, 28, 31, 29, sempre será considerado para o desconto o mês como sendo mês de 30 dias. Esse mês de 30 dias nós chamamos de mês comercial. E como se faz esse cálculo para se descontar quando a falta não é justificável? Bem, deve levar em consideração o seu salário, tá? E levar em consideração aí o valor do DSR e mais caso você tenha adicionais, como por exemplo, insalubridade, periculosidade e outros benefícios aí. Depois de tudo isso, você divide por 30 e aí você vai achar o valor do dia do seu salário, ou seja, o valor de, digamos, 8 horas trabalhadas eu recebo, a título de exemplo, R$100, tá? A título de exemplo. Ou então eu recebo, como eu coloquei aqui no caso aqui como exemplo, R$25, tá? Vamos colocar como esse exemplo que está aqui para ser mais fácil, então. R$25. Então, geralmente, o desconto que se faz é o desconto de um dia trabalhado, tá? Por quê? A diferença, porque geralmente, a diferença é muito pouca aí. Se não for 25 certinho, vai dar 25,5, né? Vai dar quase 26, assim por diante. Então, nessa somatória toda que nós falamos anteriormente. Então, você vai pegar o valor do dia, como, por exemplo, se você recebe 25 por dia, naquele dia que você faltou, você sabe que você não justificou, você terá aquela perda daqueles R$25. Isso já é de ciência, né? De todos nós. Então, eu faltei aquele dia, eu sei que eu tive um prejuízo naquele dia. Se aquele dia era R$25, eu vou ter R$25 a menos, certo? Mas quando você falta de forma injustificável, você não é punido somente naquele dia. Você é punido também no chamado DSR. Então, no mínimo, que é o descanso semanal remunerado. Então, no mínimo, você teria prejuízo não só dos 25 que você perdeu naquele dia, como os outros 25 que seriam no dia do seu descanso, tá? Que seria geralmente o domingo. Então, você teria 25 do dia que você faltou, mais 25 do domingo. Então, na realidade, sua punição seria de 2 dias, né? O dia que você faltou e o DSR, R$50, a título de exemplo. Mas e se o patrão não quiser descontar? Beleza, ótimo, se tem um bom relacionamento, o patrão não quer descontar, no máximo de repente chama atenção, tranquilo, mas ele poderá fazer isso. Outra coisa que precisa saber também sobre adiantamento de salários, não há nenhuma obrigatoriedade na lei para que o patrão ele esteja aí adiantando o seu salário, beleza? Sobre a questão do vale transporte também, é importante ressaltar que ele é utilizado para que o trabalhador possa vir até a empresa e também depois possa retornar, né, de retorno à sua casa. Tá? Então serve para ele se deslocar tanto para ir para a empresa como também para retornar à sua residência. E o desconto que se faz é de no máximo 6% sobre o salário base. O que seria 6% sobre o salário base? A título de exemplo, se você recebe R$1.000, se desconta 6% sobre 1.000. Um exemplo, 6% sobre 1.000 seria R$60. Então, ao receber, você teria menos R$60 e esses R$60 ali seria a título de desconto de vale transporte. Até 6%, beleza? Agora, se o patrão quiser também entregar aí o vale transporte e não querer descontar nada, tudo bem. Só que a lei permite aí
tá? E o funcionário paga até 6% aí sobre o vale transporte. Outra coisa, declaração falsa ou indevida para que possa usufruir do vale transporte é algo grave, tá? Você perde o direito e pode responder até perante a lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas, que é muito comum isso no Brasil, tá, gente? É corriqueiro isso aí. Muitas pessoas que têm transporte, que não têm necessidade e acaba utilizando o transporte como uma opção aí até mesmo de barganhar com outras pessoas aí que têm interesse nesse vale transporte aí, um lucro, né? Um dinheirinho em cima disso aí. Bem, estamos quase chegando ao fim aqui sobre contribuições previdenciárias com relação ao INSS. Nós pagamos aí as contribuições previdenciárias, né, ao Instituto Nacional do Seguro Social, a Previdência Social, nós pagamos com o intuito de que isso possa voltar um dia para a gente aí em benefícios como direitos à aposentadorias, auxílios como, por exemplo, acidentes, auxílios doença e também pensões e outras coisas mais, tá? E qual é o valor do desconto que se faz a título de INSS? A contribuição ela é escalonável, ou seja, depende do quanto você ganha, tá? Bem, hoje atualmente nós estamos aqui o seguinte, ó, a partir de 1.045, perdão, até, né, R$ 1.045, você hoje atualmente pagaria 7,5%, tá? Atualmente. Agora, de 1.045,01 até 2.089,60, quem está nessa escala de valor aqui, ó, paga 9. Quem está na escala de 2.089,61 até 3.134,41, paga-se 12. E quem está nessa última escala de 3.134,41 até 6.101,06, paga-se 14%. Tá bom? Hoje, atualmente, é essa escala, porque antes se aplicava sempre a escala de 8, 9 e 11%, tá? E aí o governo fez umas mudanças aí na Previdência, fez as mudanças, reformas inclusive trabalhistas e outras coisas também, anteriormente, que também levou em consideração uma nova tabela. Então, por enquanto, seguindo a tabela, sempre você busca a tabela vigente, beleza? E outra coisa também aqui, o teto do salário de contribuição. Hoje, as pessoas que estão aposentadas pelo INSS, no máximo que elas recebem aí como teto no INSS é de R$ 6.101,06, beleza? Outra coisa também que existe aqui abaixo de tudo é essa tabela de salário família para 2020, que também foi modificada. Atualmente, quem recebe de 0 até R$ 1.425,56, ó, quem recebe até esse valor tem direito aí por cota, ou seja, por filho, a R$ 48,62. O que quer dizer isso? Digamos que você tem 2 filhos, multiplica isso por 2. Se você tem 3, multiplica por 3. Se você tem 10, multiplica por 10. Porém, você só receberá esse valor aqui se você estiver dentro dessa escala de valores aí, ó, que você recebe mensalmente, beleza? Tipo, na prática, professor, eu recebo R$ 1.425,57. Bem, 1 centavo a mais aqui, ó, no final. Então você já não teria mais direito aí a essa percepção, tá bom? E por fim, pessoal, também não só nós contribuímos, mas também a empresa contribui. Os empregadores também eles pagam, tá? 8% a título de fundo de garantia por tempo de serviço. Então, eles também contribuem aí com 8% sobre o valor do seu salário, tá bom? Então, digamos, se o seu salário é R$ 1.000, a título de exemplo,
8% de 1.000 seria R$80. Então, esses R$80 a empresa não te entrega em mão. Ele deposita num fundo lá chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, lá na Caixa Econômica, para que você possa ter direito quando for sair da empresa. E aí é claro que mais à frente nós falamos sobre isso nas aulas que exatamente trata do assunto, tá? Bem, a quem se destina aí esses descontos, né, e contribuições, e a quem tem direito? Bem, pessoal, todos os trabalhadores que estão regidos pela CLT, beleza? E lembrando, como eu já disse, o fundo de garantia não será descontado do seu salário, o que nós falamos no slide anterior. É obrigação do empregador. É isso, nós chegamos aqui ao fim, tá, dessa etapa, continuando sempre o RH. Na próxima aula nós falaremos do capítulo número 8, sobre imposto de renda retido na fonte. E aí nós vimos sobre os descontos, questão de faltas e atrasos, adiantamento salarial, vale transporte e as contribuições previdenciárias. Nós nos vemos na próxima aula, lembrando que existe um formulário aí de atividades, tá, que você deverá realizar, e também acompanhando sempre o projeto, o livro projeto aí RH, faça as atividades, no livro também de exercício, beleza? E nós nos vemos na próxima. Bem, sempre uma mensagem aí final: quando pensar em desistir, lembre do motivo pelo qual você começou. Beleza, gente? Um abraço então, muito obrigado. Nós paramos por aqui.